em que nós temos a presença da Isaura. Kim, eu não quero dar o primeiro tiro. Eles queriam que eu desse o primeiro tiro. Anda lá, não tenhas medo. Sabe, Kim, que está falando o negro, né? O negrujinho. Sabe, Kim, é que eu não quero matar o cão tinhoso. Quer dizer, ele tinha um apego à cultura, né? No entanto, ele tinha essas hesitações. Vamos, pá, eu disse que só davas o primeiro tiro e é só isso que vais fazer. Não sejas medroso. Já viram isto, malta? Um de nós aborrasse todo por causa do cão. Então, quando você percebe o tipo de linguagem do Kim em relação aos outros, você observa aí, né, como ele representa o colonizador. Aí eu dou um salto e ele diz: logo depois do estouro, ouvi um grito monstro e nada mais. Fui afastando as mãos da cara e depois abri os olhos. A Isaura estava agarrada ao cão tinhoso e era ela quem estava a gemer. Mas não sei se não teria sido mesmo o cão tinhoso que gritara ainda há pouco. A malta estava toda de boca aberta a olhar para aquilo, e só se ouvia a Isaura a gemer muito alto e a olhar para todos os outros com os olhos todos saídos e muito agarrada ao cão tinhoso. O Kim foi o primeiro a falar: o que é que essa tipa veio para aqui fazer? Ok? O trecho que termina o conto. Os sapatos da senhora professora faziam coque, coque, coque atrás de nós. Mas como eu estava a conversar com o Kim e a olhar para outra coisa, não precisava de me levantar. Sabes, a Isaura foi dizer ao pai: o quê? Isso aqui quem está falando é o Kim. E aí o Ginho responde: o quê? Ela pediu ao pai para nos bater. Bater por quê? Porque nós matamos o cão tinhoso. E ria-se com força, todo torcido. Não é tramada esta, hein? Bater-nos porque nós matamos o cão tinhoso. Depois calou-se. Aí falou a senhora professora: meninos, para a aula. E aí o Kim diz: Ginho, tu passa-me a prova, quer dizer, a cola, né? O Kim abraçou-me pelos ombros: deixa-me copiar. E o Ginho: está bem. Ginho, tu não está zangado comigo. A gente não devia ter liquidado o cão. Foi o senhor Duarte que mandou. Tu também estavas lá. Olha aquele chamando o outro para cúmplice, né? Não estou zangado nem nada. Então passa-me os problemas, passa-me, eu faço-te o desenho. Está bem. Meninos, para a aula, já disse. E fomos para a aula. Ok? Então, um livro muito interessante. Vocês devem, recomendo que vocês leiam na íntegra, né? Leram apenas um conto. Mas o livro todo é muito interessante para a gente captar o contexto, aquele período que antecedeu as lutas pela emancipação política, né? No caso de Angola acontece em 62, aqui em Moçambique mais para frente, 65, um pouco talvez até um pouco para depois. Bom, eu trouxe agora, pessoal, uma autora que já veio aqui, tive o prazer de ouvi-la falar, Paulina Cheisiane. Ela veio a uma das bienais. É uma escritora magnífica, né? E ela trabalha muito dentro desse viés feminista, né? Colocando, denunciando algumas questões que insistem em perdurar na cultura moçambicana, não é? Principalmente em alguns grupos étnicos, entre eles a poligamia e também o abandono das famílias. O marido encontra uma moça mais nova e abandona a mulher com os filhos e vai viver com essa pessoa, com essa nova. Então, Paulina Cheisiane nasceu em 4 de junho de 1955. Cresceu no subúrbio da cidade de Maputo. Nasceu numa família protestante onde se falava as línguas Chop e Ronga. Aprendeu a língua portuguesa na escola de uma missão católica. Começou os estudos de linguística na Universidade de Eduardo Mondlane, sem porém ter concluído o curso. Participou ativamente da cena política de Moçambique,
como membro da Frelimo, na qual militou durante a juventude. Então ela nasceu em 55, então ela tem 66 anos, né, de idade. Deixou toda a vida de se envolver na política para se dedicar à escrita e publicação de suas obras. Entre as razões da sua escolha estava a desilusão com as diretivas políticas do Partido Frelimo após a independência. Ocorreu não apenas em Moçambique, não é? Quando esses países se tornaram independentes, o que se viu foi que os partidos que conduziram a independência tornaram-se extremamente corruptos, né? Algo que não conhecemos, não sabemos o que é isso. A relação de política com corrupção, não é? Então, entre outras coisas, ela criticou também o silêncio, né? O silêncio dos intelectuais em relação aos dramas das mulheres. Eram pessoas que falavam, calcados na retórica marxista-leninista de fraternidade, mas era uma fraternidade que só valia, não é, para os homens, porque as mulheres, mesmo depois da independência, continuaram em situação de opressão. Ok? Eniquete estabelece diálogos com o seu espelho, suas rivais. Então, o marido Tony, ele tem amantes. E quando a esposa descobre, ela vai à procura das amantes para que juntas orquestrem uma resistência, como é que eu posso dizer isso? Uma forma de castigar o marido infiel, né? Então a narrativa ela usa muito a ironia com o papel questionador da identidade feminina. Ela diz em Niquete: se a poligamia é natureza e destino, por favor, meu Deus, manda um novo Moisés escrever a nova Bíblia com um Adão e tantas Evas como as estrelas do céu. Inventar, recriar, reinventar, visitar ou revisitar verbos que não dão conta da versatilidade que Chiziane imprime ao aspecto imagético das suas obras. Nesse processo, passear pelos contornos de identidades multiétnicas. Isso é uma questão muito interessante em Moçambique. Moçambique, além das várias etnias, tem também uma forte influência da Índia. Isso cria um caldo cultural que problematiza a identidade. Muitas vezes os grupos étnicos colocam a sua cultura tribal acima de uma identidade nacional. Então a construção de uma identidade nacional ela tem que ser extremamente flexível para abrigar os diversos pensamentos, não é? As diversas culturas dentro de uma única cultura, que é a moçambicana. Então isso preocupa muito. E há todo um trabalho de construção da identidade, construção da linguagem, né? Então ela sobrecarrega de moçambicanidade, de termos moçambicanos, a sua escrita, como uma forma de fazer a antropofagia da cultura do colonizador. Então a língua portuguesa sofre essa antropofagia, né? Então você tem aí, tanto do plano de vista semântico, sintático, como fonológico, né? O léxico moçambicano. A tudo isso, Chiziane acrescenta a musicalidade da cultura chope. Então é um trabalho de linguagem que nos faz lembrar o Luandino Vieira, que também fazia do trabalho com a linguagem um instrumento de afirmação da cultura local, em detrimento, quer dizer, em prejuízo da cultura do outro.
reinventar a língua para que ela nos espelhe, para que ela não seja um instrumento de opressão contra nós, né? Ok? É esse o processo. Então aqui eu trouxe um resumo de Balada de Amor ao Vento. A narrativa desenvolve-se em Mambone e conta-nos a história de Sarnau, personagem principal que ao longo da narrativa vê a sua vida conduzida em prol do sentimento que a liga ao primeiro amor. Então, no início, ela era rica e acaba na miséria. Casa-se com o rei de Mambone, mas separa-se. Sempre foi amada, mas viveu na solidão, apenas quebrada pelos 2 filhos que vem a ter. Ainda jovem, a personagem principal apaixonou-se por Muvando. Não sei como se diz, pronuncia-se isso. Muvando. É um M e um W. Mas este não contrariou a família e foi obrigado a casar com outra jovem, deixando a pobre Sarnau no desespero de um amor falhado, amor não correspondido. Passado pouco tempo, Sarnau foi escolhida para a mulher daquele que viria a ser o futuro rei de Mambone. Nessa relação, a rapariga gozou de riqueza, de conforto. No entanto, vivia frustrada, porque o marido praticava poligamia. Nesse percurso, Muvando, que é o primeiro amor dela, voltou a aparecer na sua vida, já divorciado e declarando-lhe amor profundo e imenso. Sarnau fraquejou perante a sua verdadeira paixão, traiu o esposo e engravidou. Durante a gravidez, fez acreditar ao marido que estava grávida de um filho seu. Nasce então o esperado filho homem, o herdeiro do trono. Posteriormente, a mulher preferida do seu esposo, lembra que ele tinha vários filhos, né? Várias mulheres, desculpem. Então, posteriormente, a mulher preferida do seu esposo, chamada Pati, por ciúme e inveja da posição de Sarnau como rainha e mãe do herdeiro do trono, começou a segui-la, descobrindo seu caso como Vando. Decide então contar tudo ao rei. Perante tal revelação, Sarnau viu-se obrigado a fugir com seu grande amor, mas deixando para trás os 3 filhos. Durante algum tempo teve uma vida de partilha de amor como o Vando, primeiro amor dela. Mas após este saber que estava a ser procurado pelo serviço do rei, por ter sido o homem que a fez a rainha traí-lo, fugiu abandonando Sarnau grávida. Passado 15 anos, durante os quais Sarnau viveu na prostituição e na completa miséria, Vando foi ao encontro de Sarnau, permitindo que recomeçasse a viver o amor que os unia. Inicialmente a personagem principal aceitou, mas a mágoa era tão grande que lhe exigiu que pagasse tudo aquilo pelo qual a fez passar. Como isso era impossível, porque Muvando também vivia na miséria, a proposta ficou sem efeito. A narrativa termina com a chegada de Muvando à casa onde Sarnau e 2 dos seus filhos viviam. Apresentando-lhe as crianças como pai, ele pede mais uma vez a Sarnau para ficarem juntos eternamente. Tem também aqui, pessoal, um livro dela chamado Niket, uma história de poligamia. Eu não vou ler, mas deixei aqui o resumo. São 2 obras magníficas, eu tenho ambas, né? Mas não empresto, desculpem, porque já perdi muitos livros nessa brincadeira. Mas são 2 livros que vocês conseguem adquirir. Há hoje versões em e-book, né? E vale a pena a leitura, ok? Finalmente chegamos a falar do Ungulani Bacacosa. Lembrando que este é um sobrenome. O livro que eu separei dele é Ulalap, em que ele faz uma revisão crítica de uma personagem importante, uma personagem histórica importante de Moçambique. Então, Ungulani Bacacosa é a tradução para Songar, que é uma das línguas, e o pseudônimo de Francisco Esaú Coça, escritor e professor moçambicano, nascido em 1957. Ele é apenas 2 anos mais novo que a Sheisiane. Bacharelou-se em História e Geografia. É importante isso, porque muitas obras dele dialogarão com a história.
Ele bacharelou-se em História e Geografia e passou então a ser professor do ensino secundário. Em 1982 trabalhou para o Ministério da Educação, iniciou sua carreira literária com a publicação de vários contos. Participou da revista Charrua, já falamos dela, revista importante para afirmar a afirmação da modernidade das letras moçambicanas. Foi o vencedor do prêmio José Craveirinha de Literatura de 2007 com a obra Os Sobreviventes da Noite. Em 1990 ganhou o grande prêmio de ficção moçambicana com O Alalape, obra que veio a ser considerada em 2002 um dos 100 melhores romances africanos do século XX. Então, é uma obra magnífica, né? Entre as obras que ele escreveu, O Lalape, de 87, Orgia dos Loucos, de 90, História de Amor e Espanto, de 99, No Reino dos Abutres, de 2002, Os Sobreviventes da Noite, de 2007. Ok? Aspectos da obra do autor. Foi a realidade vivida em Niassa e Cabo Delgado, onde existem as zonas de campos de reeducação, que eram mal organizadas, que o fez inclinar mais para a literatura, e por isso sentiu a necessidade de escrever para falar e expor essa realidade para as pessoas. Ele mesmo disse sobre isso: eu estive em Niassa como professor, e então pensei, o que eu vi e vivi aqui em 10 ou 15 anos eu vou escrever. Escrever sobre a vida dessa gente nos campos de reeducação. Aquele processo de assimilação, né? Os colonizadores forçavam para já eles não tinham identidade, nada. Não eram cidadãos, eram levados para ali e não podiam sair de qualquer maneira. E da minha parte, foi no sentido de dizer muito obrigado pelo que vocês disseram e partilhamos. Cacosa, ao contrário de autores como Mia Couto e Luandino Vieira, não costuma adotar nos seus textos alterações ao português normativo europeu, agrupando-se assim ao grupo de escritores em português não desviante. No entanto, a despeito de utilizar o português padrão, o autor emprega estratégias estilísticas que introduzem no texto a realidade linguística e cultural das línguas banto. Essa operação se efetiva através do emprego de empréstimos, embora opte por explicar as palavras africanas utilizadas no próprio texto, e não em um glossário. Exemplo: no momento em que acabavam de enterrar um rei de Manica, que, vaticinado pelo seu Sukiro, nome que os médios Shonas levavam, então ele coloca a palavra e depois, logo imediatamente depois explica. Ok? Através da subversão histórica, aqui é que está o principal trabalho dele, crítico. A subversão histórica. Visitar os mitos para colocá-los de ponta cabeça. Através da subversão histórica, não esqueçam que ele é formado em história, né? Então ele sabe do que está fazendo, Através da subversão histórica, Angulani Bacacosa, nas suas várias narrativas, põe em evidência a dinâmica da fronteira e a ambiguidade que subjaz seu projeto escritural, voltado para a recuperação e a afirmação de valores culturais moçambicanos. É como se, por exemplo, uma mulher visitasse a história do Brasil e reescrevesse numa nova perspectiva, ok? É mais ou menos o que escritores negros, as mulheres também, não é? E outras, né, outras vozes tradicionalmente silenciadas têm feito, não é? Uma revisão crítica daquela história oficial, chancelada pelo branco, rico, católico, heterossexual, já falei branco, todos esses aspectos que imprimiram, né, raça, cor, sexualidade, tudo a uma escrita oficial, a uma chancela oficial. Mediante a recorrência
A ironia, o ator transgride a noção do herói, através de uma tessitura que opera entre tradição e modernidade. Nós vimos isso, por exemplo, em Pepetela. Ele também zomba do herói monolítico, o herói, né, aquele herói sem fissuras. Né? Então, em obras como Jaime Bunda, ele vai parodiar o James Bond, né? Vai zombar desse herói sem defeitos, sem máculas. Em obras como O Lalap, que é de 1990, Carcosa, ligado profundamente à história da sua sociedade, reatualiza mitos moçambicanos. Nesse processo, o que aparece estar em foco para Cosa é o jogo entre construção identitária nacional e o seu questionamento. Então, o Lalap, o título da obra, alude ao nome de um guerreiro. Desculpa que entrou aqui uma informação. O Lalap, o título da obra, alude ao nome de um guerreiro, Nguni, a quem é destinada a missão de matar Mafemani, irmão de Mudungazi. A obra constitui-se do relato ficcionado por Carcosa da vida e da época do Ozi, rei, na língua de Songá, do rei Nhunhu, o nome é enorme, Nhungani, famoso pela resistência que opôs aos portugueses nos finais do século XIX. À medida que a narrativa progride, no entanto, o quadro que se desenrola aos nossos olhos é bem outro. Valendo de seus conhecimentos acumulados enquanto professor de história, o autor visita a tradição oral, que lhe permitiu desmistificar Ngungun-Ani, a grande figura da resistência. Uma escrita veloz, forte, densa, violenta, crua, chocante às vezes, recorrendo a metáforas quase brutais. O autor mostra que Ngungun-Ani, em vez daquela mito, né, que era defendido, era na verdade um homem cruel, sanguinário, violento, um verdadeiro tirano para o seu povo. A sua designação como imperador ou rei é propositalmente anárquica. Um e outros provocam a destruição do Império de Gaza, deixando um rastro de miséria, fome, crueldade, sofrimento e humilhação. O livro constrói-se a partir de uma colagem de fragmentos históricos, comentários de oficiais portugueses envolvidos na campanha contra o Império de Ngungun-Ani e a imaginação de Cosa na reconstrução de episódios desse período na forma de 6 contos que constituem um romance. Desse modo, o livro aborda exatamente o momento inicial da ocupação efetiva pelos portugueses e a passagem do tempo pré-colonial ao período colonial. O romance dá-nos uma impressão da maneira como os portugueses surgiram lentamente nesta parte da África e como eram percebidos enquanto seres diferentes. É, por outro lado, um ponto de vista que contrasta com os fragmentos históricos dos oficiais portugueses, intitulado Fragmentos do Fim. De novo chegamos em Pepetela, né? Pepetela também faz isso, esse movimento de revisão histórica, né? E inclusive se permitindo determinadas licenças poéticas, né? Quer dizer, ele não hesita em transgredir a história em favor de uma determinada verdade superior, de uma verdade que ele quer trazer, ok? Então, Pires Laranjeira, professor português, ele tem um livro chamado Literaturas Africanas e Expressão Portuguesa, uma espécie de manual. Ele diz o seguinte, Pires Laranjeira: em Ualalap, romance étnico e histórico, a história transforma-se por vezes em história fantástica ou mágica, a maneira de realismo mágico sul-americano, e que o tom é tanto cotidiano, popular e regional, quanto transcendente, fantástico e maravilhoso.
Nessa narrativa convivem 6 espécies de textos. Primeiro, documentos da história colonial. Segundo, comentários do autor aos conteúdos desses documentos, ou acréscimos. Terceiro, ditos anacrônicos. Quarto, uma epígrafe prefacial de Agostinha Bessa Luiz. 5. Agostinha Bessa Luiz, uma grande escritora, já falecida, nasceu em 1922, acho que faleceu há uns 2 anos, ou 2 ou 3 anos, né? Escritora monumental, enciclopédica, fabulosa, autora, entre outros, do livro A Sibila e também Vale do Abraão, uma autora magnífica, grande, gigante. O quinto, textos bíblicos que preludiam os acontecimentos das histórias. E sexto, a história ou as histórias ficcionais em torno da personagem Nyungunyami. Então é uma maneira também, já vimos isso em Pepetela, de criticar, não é, esses discursos monolíticos, o discurso que quer se mostrar como uniforme. Na verdade, ele é atravessado por vários discursos, né? Aliás, Bakhtin já nos disse que nós somos frutos de vários discursos que concorrem entre si, né? Então, em nós tem a fala religiosa, a fala da ciência, né? A fala do senso comum. Então, várias ideias vão se cruzando, vários discursos vão se cruzando, todos eles competindo para ser o discurso hegemônico, né?